E aí, quinto ano, beleza? Quinto ano, a gente está aqui para a nossa aula de geografia dessa semana, tá? E essa aula de geografia ela vai ser dividida em 2 vídeos. Nesse primeiro vídeo, a gente vai abrir a nossa apostila lá na página 148, no textinho O Vale do Paraíba e as Lavouras de Café. Nesse textinho, a gente vai ver o seguinte: entre 1820 e 1850, as plantações de café se espalharam em direção à província de São Paulo, penetrando no Vale do Rio Paraíba do Sul, localizado entre as Serras do Mar e da Mantiqueira. Na aula passada, nós vimos, que o café no século XIX, ele vai ser um produto que vai gerar bastante riquezas, tá? Principalmente na região sudeste. A gente viu que ele vai chegar lá no Rio de Janeiro, no século XIX. No Rio de Janeiro, essa planta vai encontrar as condições necessárias para o seu cultivo. Vai encontrar um lugar com altas temperaturas, com chuva em abundância, e com um solo bastante fértil. Esses 3 fatores vão possibilitar que ele seja plantado, que ele seja cultivado nessa região. Ele começa no Rio de Janeiro e ele vai se estender pelo Vale do Paraíba, pelo interior de São Paulo e pelo sul de Minas Gerais. Lembra que eu até citei, que a gente aqui em Andradas, a gente fica no sul de Minas Gerais, não é à toa que aqui tem bastante café. Bom, o Vale do Paraíba e as lavouras de café. O Vale do Paraíba ele vai ser o primeiro local onde vai ser plantado, vai ser cultivado esse café. Entre os anos de 1820 e 1850, as plantações de café elas vão se espalhar em direção à província de São Paulo, tá? Naquele período ainda era chamado de províncias e não de estado, tá bom? Então, entre esse período de 1820 e de 1850, as plantações, o cultivo de café vai acabar se espalhando, em direção à província de São Paulo. Então, vai sair daqui, tá? E vai se espalhando até a província de São Paulo, penetrando no Vale do Rio Paraíba do Sul. É importante vocês saberem o que é um vale, tá? Um vale ele é uma área de baixa altitude, cercada por áreas mais altas, como montanhas ou colinas, tá? Então, um vale ele é um local que ele é cercado por montanhas ou por colinas, tá? Então, o café, esse cultivo do café, ele vai se espalhar, ele vai penetrando, ele vai se espalhar, em direção à província de São Paulo, penetrando no Vale do Rio Paraíba do Sul, ou seja, tá? Ele vai ser plantado em toda essa região aqui, até chegar na província de São Paulo, tá? E o Vale do Paraíba do Sul, ele fica localizado entre a Serra do Mar, tá? Essas daqui, e entre a Serra da Mantiqueira, tá? Que é onde pega um pouquinho aqui da nossa região. Certo, pessoal? Então, só para reforçar, entre os anos de 1820 e 1850, as plantações de café elas vão se espalhar em direção à província de São Paulo, tá? E essas plantações de café elas vão penetrando no Vale do Rio Paraíba do Sul, certo? Então, essas plantações de café elas vão sendo penetradas aqui, Elas vão surgindo nessa região aqui até chegar na província de São Paulo, beleza? Percebam, então, que essa região onde vai se espalhar as plantações de café é uma região composta por serra, tá? Tanto a Serra da Mantiqueira quanto a Serra do Mar. Isso mostra que essa região ela tem o relevo. Lembram o que é relevo? É uma forma da superfície terrestre. Então é como que aquele terreno se ele é plano, se ele é íngreme, se ele é um pouquinho inclinado, se ele tem morro, enfim. Então percebam que onde vai surgir essas plantações de café é em um relevo bastante íngreme, que é composto por serra, tanto a Serra do Mar quanto a Serra da Mantiqueira, beleza? Então lembre-se, é um relevo, onde essas plantações vão surgir, um relevo bastante íngreme, bastante inclinado, beleza?
Bom, dando sequência então, né, só para reforçar aqui para vocês, olha só, né, o Vale do Paraíba recebe esse nome porque é cortado pelo Rio Paraíba do Sul, tá? Esse rio aqui que vocês podem ver. Então, olha só no mapa político da região sudeste, olha onde que fica. Então, né, juntando os dois estados, São Paulo e Rio de Janeiro. Então, só para reforçar, as plantações de café elas vão se espalhando, né, em direção à província de São Paulo, penetrando no Vale do Rio Paraíba do Sul. Então, vai penetrando em toda essa área aqui, as plantações de café que vão surgindo entre os anos de 1820 e de 1850. Interessados nos imensos lucros gerados pela venda do café, os fazendeiros derrubaram a Mata Atlântica, que recobria quase todo o Vale do Paraíba, e a substituíram pelas lavouras cafeeiras. Então lembra que eu falei para vocês, né? No século XIX, além, né, dessa região sudeste ter todo as condições naturais necessárias para o cultivo do café, né, solo fértil, chuvas em abundância no verão solo fértil, chuvas em abundância no verão e também altas temperaturas. Também no século XIX era moda beber café nos Estados Unidos e na Europa. Então esses países eles tinham uma grande procura por esse produto. Então, né, as pessoas interessadas no lucro, né, que o cultivo do café gerava, eles vão derrubar a Mata Atlântica, que recobria toda essa região, tá? Eles vão desmatar essa região, derrubando a Mata Atlântica, que recobria, né, toda essa região, para plantar, né, o café. Ok? E agora no observar a imagem 2 diz o seguinte: observe esta outra gravura de Ru-Rendas que representa o corte da mata para plantar café. Então olha só, mais uma, né, gravura, mais uma pintura, né, do artista Juan Moritz Ru-Rendas, né, e ela tem o título Desmatamento de uma Floresta. Então olha só, nessa imagem a gente pode ver alguns aspectos bem interessantes, né? Primeiro já começa pelo título, Desmatamento de uma Floresta. Já quer dizer que eles estão derrubando árvores, tirando essa vegetação aí. Percebam quem está trabalhando nessas imagens e quem está só fiscalizando o trabalho, né? Lembra, século XIX, um período onde a escravidão ainda acontecia com bastante intensidade no Brasil. Além do mais, prestem bastante atenção na vegetação que mostra, né, nessa imagem, tá? O tipo de vegetação. E, além disso, o relevo, tá? Olha como que é o relevo. Ele é plano, ele é íngreme. Prestem muita atenção nessa imagem, tá? Depois vocês vão responder as seguintes perguntas. Número 1. Como era o relevo da região representada na tela Desmatamento de uma Floresta? Então, como que é o relevo, né? Qual é a forma da superfície terrestre representada nessa imagem? 2. Como era a vegetação, né? Como que é a vegetação, né, representada nessa imagem? 3. A área retratada é o Vale do Paraíba. Para que ela estaria sendo derrubada, certo? Por que né, essa área aí ela está sendo derrubada, né? Está representando o Vale do Paraíba. Por que está sendo derrubada essas árvores? 4. Compare a vegetação retratada nessa tela com a que o pintor representou no quadro Colheita do Café. A vegetação é semelhante ou diferente? Então, comparem a vegetação, né, desse quadro Desmatamento de uma Floresta, né, com esse outro quadro aqui, Colheita de Café, todas feitas pelo mesmo pintor. Né? A vegetação, ela é semelhante ou é diferente? E 5. O que é possível concluir sobre a vegetação do Vale do Paraíba a partir da análise das duas telas de Ru-Rendas? Então, a partir da observação das duas telas pintadas por ele, o que é possível concluir? Ok? Bom, após vocês fazerem isso, a gente vai lá para a atividade número 1. Agricultura em terrenos íngremes, né? Agricultura, o plantio em terrenos inclinados.
Como você estudou em ciência no último caderno do 4º ano, as plantas precisam de pelo menos 3 condições para crescer fortes e saudáveis: luminosidade, temperatura e solo adequado. Então, essas 3 condições faz com que as plantas elas cresçam fortes e saudáveis, beleza? Realize a atividade sugerida a seguir e perceba como o uso da técnica correta no manejo do solo é importante para manter a fertilidade da terra e as plantações. Então, eu vou mostrar para vocês um vídeo de uma experiência que a gente iria fazer na sala de aula, porém, como a gente está, em aulas virtuais, em aulas ao vivo, não tem como a gente fazer, tá? Então eu vou compartilhar um vídeo com vocês, onde a gente vai depois tirar algumas conclusões sobre esse vídeo, ok? Bom, o que queremos saber então? Só para a gente contextualizar aqui. O Vale do Paraíba é rodeado por serras e o café foi plantado em suas encostas. Então a gente viu, que o Vale do Paraíba ele é rodeado por serras, a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira. Então ele possui um terreno bastante íngreme, bastante inclinado. E o café ele foi cultivado nas encostas, dessas serras. Então vamos imaginar que aqui é uma serra e o café ele foi plantado, subindo a serra. Certo? Então, olha só. O que acontece quando se planta em terrenos íngremes? A gente vai ver o que acontece quando se planta em terrenos íngremes, em terrenos inclinados. Então, no caso, a gente faria uma experiência, mas infelizmente a gente não vai fazer, tá? Eu vou compartilhar um vídeo com vocês, tá? De uma experiência que seria a experiência que nós faríamos se não estivéssemos, em aulas online. Ok? Só um minutinho, deixa eu abrir aqui o YouTube. Olha lá, vou compartilhar aqui com vocês. É uma experiência que tem o título Experiência Erosão com curvas de nível. Ok? Então, deixa eu aumentar aqui o som. Há uma proposta de nós fazermos uma experiência. A experiência misture um pouco de areia com um pouco de terra e depois faça 2 montanhas, mini montanhas, utilizando essa mistura de areia com terra. Então, nos 2 montinhos nós temos areia misturada com a terra aqui do... Pessoal, percebam então, essa professora ela fez 2 montes de terra, certo? Olha só como que ele é feito. Ela simplesmente colocou a terra lá e formou um monte. Já o outro, olha como ela fez um pouco mais elaborado, Ela fez como se ele tivesse algumas camadas uns sobre os outros. Então, prestem bastante atenção nisso, tá? Então, são 2 montes. Só para voltar aqui, tá? Esse monte que tem camadas umas sobre as outras, se chama com curva de nível, tá? O outro é sem curva de nível. Eu vou explicar mais a fundo para vocês do que se trata. As mini montanhas, utilizando essa mistura de areia com terra. Então, nos 2 montinhos nós temos areia misturada com a terra aqui do colégio. Construa curvas de nível em somente uma das montanhas, que é esta aqui. Pegue os regadores e simule fortes chuvas caindo sobre cada uma delas. Então, primeiro... Então, olha só, pessoal, com esses montinhos de terra, ela fez, no caso, ela pegou uma terra para fazer 2 montes. Um monte, na realidade, ela tem a intenção desses 2 montes representar como se fosse uma montanha, como se fosse uma colina. Agora, ela vai pegar um regador, tá? Para simular uma chuva. E a gente vai ver o que acontece quando chove em um terreno, em um terreno íngreme, com curva de nível, que é isso, uma camada, como se fosse uma camada sobre a outra, em um terreno, íngreme, sem curva de nível. E a Ana vai fazer a chuva caindo sobre este aqui que não tem curva de nível, ok? Observem em tempo real o que aconteceu.
Olha só, pessoal, nessa simulação dessa chuva nesse terreno sem curva de nível, a água ela caiu em maior quantidade, né, na mesa onde ela montou, né, a sua experiência, e além disso ele fez um buraco, tá? Fez um buraco, fez a erosão nessa montanha, né, que ela está representando aí. Perfeito? Agora simule forte chuva caindo sobre a curva de nível. Tudo bem? Pessoal, olha que interessante. Agora ela fez a mesma coisa no terreno onde tem curva de nível. E olha só, a chuva caiu aqui em cima e essa água ela não escorreu tanto, né, para além, né, do monte que ela fez. Percebam que essa água ela foi ficando nas camadas, né, que vai tendo uma sobre a outra. Olha aqui, a água, tá? E pouca água caiu na mesa onde ela estava fazendo a experiência dela. Perceberam o que aconteceu, a diferença? Ainda está um pouquinho molhada, mas assim que vai secando, que o tempinho vai passando, nós podemos observar que neste aqui, onde a tia Ana está colocando o dedo, ficou uma erosão. E que neste solo, feito com curvas de nível, não apresenta essa erosão. Combinado? Um beijo, até o próximo. Pessoal, então olha só que experiência legal, né? Eu queria muito fazer essa experiência com vocês em sala de aula, mas infelizmente a gente não vai conseguir. Mas então, olha só, ela colocou então 2 montes representando 2 colinas, né? 2 terrenos. Boa tarde, galera. Opa. Iremos hoje fazer... Ops. No caso, ela colocou aí, né? 2 montes representando 2 terrenos íngremes, 2 terrenos inclinados. Um terreno, vocês viram que tem uma camada sobre a outra. Isso se chama curvas de nível. E no outro terreno, ele está simplesmente inclinado e não tem nada mais que isso, né? Não tem uma camada sobre a outra. Então, esse terreno é sem curva de nível. Vocês viram que quando chove em um terreno com curva de nível, a água ela vai se concentrando aos poucos nas diferentes camadas que tem umas sobre as outras. Já quando chove em um terreno sem curva de nível, vocês viram que a água ela escorre mais rapidamente, né, na parte de baixo desse terreno, e sem contar que vai abrindo buracos dentro desse terreno, que é a erosão que no caso vocês já estudaram no 3º ano, beleza? Então, após vocês observarem essa experiência, que a gente também vai falar mais dela na nossa aula ao vivo, por isso é importante que vocês não percam, tá? Vocês vão completar as seguintes informações. Primeiro, né, a maquete sem curva de nível e com curva de nível. Quais observações vocês viram na maquete sem curva de nível e quais observações vocês viram na maquete com curva de nível, aquela que tem uma camada sobre a outra? Depois, na conclusão, se compararmos as regras realizadas em aula com as chuvas, o que é possível concluir sobre seus efeitos no solo, considerando o plantio com e sem curva de nível? Então, se aquela regada que ela deu, se a gente for comparar com uma chuva, o que é possível concluir sobre os seus efeitos no solo, considerando, né, o cultivo, o plantio em um terreno com e um terreno sem curva de nível? O que a gente pode, né, o que é possível concluir? E na 2, o Vale do Paraíba é rodeado por serras e o café foi plantado nas encostas sem utilização de curvas de nível. De acordo com o que você observou no experimento, o que aconteceu com o solo das encostas da serra, tá? Então, olha só, o café no Vale do Paraíba ele vai ser plantado nas encostas, tá, desses terrenos íngremes, desses terrenos inclinados. E ele vai ser plantado sem a utilização da curva de nível. Então, né, de acordo com o que a gente viu na experiência,
O que aconteceu com o solo das encostas da serra? O que será que aconteceu então com os solos, tá? Dessas serras, das encostas, né? Da onde foi plantado esse café lá no Vale do Paraíba, tá? Então vocês vão responder essas duas perguntinhas aí. Além do plantio sem curva de nível, outro fator acelerou a erosão das encostas no Vale do Paraíba. As chuvas concentradas no verão. Eles erodiram o solo, empobrecendo, impossibilitando a continuidade das lavouras de café. Tá? Pessoal, então, eu quero que vocês assistam esse primeiro vídeo, respondam essas perguntas, tá? Para depois vocês darem sequência ao próximo vídeo que eu vou gravar, né? Que eu vou, no caso, é a continuação desse, que vocês vão assistir, tá? E responda essas perguntas. Se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Fiquem à vontade para me perguntar. E a gente vai ter a nossa aula ao vivo também, onde vocês vão poder tirar todas as dúvidas necessárias. Beleza, pessoal? Então eu vejo vocês no nosso próximo vídeo, tá bom? Bons estudos e até mais!